Pessoal, vamos lá, vamos começar mais A Hora do Chico. Hoje muito especial, voltando aí e recomeçando o ano, né, Dejan? Porque diz que depois do carnaval sempre recomeça o ano. E nós estamos recomeçando o ano com A Hora do Chico, com um prazer todo especial de estar recomeçando também vários outros trabalhos aqui no Chico. Já tínhamos recomeçado alguns deles, mas de uma forma mais intensa, né? Principalmente o Hospital Espiritual. Boa tarde, Dejan, suas primeiras palavras. Boa tarde, Wagner. Como você disse, né, nós estamos praticamente reiniciando as nossas atividades, os nossos trabalhos, que não são poucos, mas, graças a Deus, alguns já tiveram seu início agora, no início da semana, e nós hoje estamos voltando com A Hora do Chico. Quero aqui mandar um abraço a todos os nossos amigos que sempre têm nos acompanhado e também dizer que esse nosso programa, ele tem a abertura de você formular as eventuais perguntas, caso você queira saber alguma coisa, e que com certeza nós iremos responder com toda a nossa condição e o nosso conhecimento. Bom, Dejan, hoje nós temos um tema muito interessante, que é exatamente um tema muito atual, que são, primeiro, esses desencarnes em massa, tá? Eu acho que é a primeira coisa. São os desencarnes coletivos e também essas tragédias que estão acontecendo com a nossa sociedade, principalmente com os nossos jovens, que estão tomando atitudes muito intempestivas, que nós não sabemos muito bem o que é que ocorre na cabeça dessas pessoas. E um outro dia até eu vi de um comentarista de uma televisão de que o mal ele é contagiante, né? E nós estamos vendo se repetindo aqui no Brasil uma coisa que era muito comum em países como os Estados Unidos e outros países, mas não aqui no Brasil. Então nós vamos comentar também a questão dessa tragédia terrível que houve em Suzano, em São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, numa escola onde os dois jovens terminaram assassinando vários alunos. Eu queria que você desse suas primeiras impressões em relação a isso. Em primeiro lugar, Wagner, realmente é muito triste, mexe com todos nós, principalmente na condição de pai, e que um fato desse só nos traz um alerta sobre o que vem a ser, o que está sendo o comportamento da nossa juventude. Mas veja bem, vamos voltar lá para a década de 60 do século passado, quando começou a Guerra do Vietnã. Então, os pais de família começaram a mandar seus filhos jovens para uma guerra que não tinha o menor sentido. Primeiro, não era no território americano, era fora do seu território, que era no caso do Vietnã. E para que esses jovens se mantivessem em campo de batalha, era necessário que algumas coisas fossem acrescidas, inclusive até mesmo, segundo dizem, a liberação da droga. E aí eles ali tinham que sobreviver na condição de matar, sem nenhuma experiência, sem nem sequer entender o que verdadeiramente eles estavam ali fazendo. Esses jovens voltaram, muitos, os que voltaram para suas casas, trazendo dentro deles todo o retrato da guerra. E não foi fácil. Por isso que tivemos uma geração de neuróticos, jovens com sérias distonias mentais, agressivos, descontrolados. E isso fez com que a sociedade sofresse um abalo muito grande. Então, alguns daqueles jovens que entravam naqueles mercados, naquelas escolas e fuzilavam, matavam quantidade de pessoas sem que houvesse nenhum motivo aparente, eram vítimas de distonias graves mentais, que faziam com que eles praticassem aquilo sem o menor sentido, porque eles não tinham consciência plena disso. Que não é o nosso caso, mas não deixa de ser algo que me chama a atenção. Por que os nossos jovens estão vivendo um momento de tanta inquietação? Você veja que o mundo, dentro de todos os aspectos, evoluiu de forma considerável. Nós temos hoje uma tecnologia muito avançada, temos computadores de alta definição,
temos a capacidade de definir coisas que nunca imaginávamos que pudéssemos definir. E por que a gente não está sabendo lidar com aquilo que é de maior importância e fundamental, que é a consciência humana, principalmente no momento de tanta necessidade para estruturar novas ideias, que são os nossos jovens. As nossas crianças não estão bem, não posso, claro, generalizar, mas o país, não só o Brasil, mas eu posso dizer a maioria dos países estão sofrendo as consequências de tanto descaso que tem existido com relação à sociedade. Muitos colocam as suas objeções, os seus pensamentos, falam da família, chegam até a querer ocupar até o presidente do país. Né, eu vi isso também. Não tem nada a ver. Eu acho que a gente precisa pensar em uma coisa que é muito mais proveitoso, é buscar um motivo, mas na sua essência. Eu digo sempre, se você não for no lugar onde a dor dói, você nunca vai curar a dor. Então a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo. Mas eu digo, sem sombra de dúvida, o processo que faz qualquer sociedade, qualquer povo evoluir é a educação. Dejan, já entrando no Livro dos Espíritos e na nossa visão espírita sobre essas questões, tanto dos desencarnes massivos, quanto nessa violência e nesse mal, porque na realidade não existe o mal é a ausência do bem, na realidade é quando a gente não pratica o bem, a gente está necessariamente deixando que o mal grace, tá? Que essas coisas aconteçam. E nós temos aqui uma pergunta, que é a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, que vem dizendo assim: por que nesse mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu acho tão interessante essa pergunta e essa resposta que os questões trazer. Entre uma realidade e outra, existem duas forças poderosas que se contrapõem. A vida ela é projetada dentro de um processo dicotômico. Por quê? Porque o livre-arbítrio é uma escolha. A escolha coloca sempre a gente de um lado ou do outro. Ou estou certo, ou estou errado, ou é mais ou é menos, ou o máximo, ou o mínimo, ou esquerda, direita. Então, quando eu faço as escolhas, geralmente eu faço porque eu tenho uma tendência maior para aquele lado que eu opto para o lado que eu escolho. Então, como há, consequentemente, uma predominância maior do mal do que o bem aqui na Terra, porque trata-se de um mundo onde a própria experiência desse mundo nos convida a isso, por ser um mundo de obra, de reparações, consequentemente, resistir ao mal é aquilo que a gente mais precisa. Por isso que, quando Allan Kardec perguntou aonde é que está a lei de Deus, ele disse na consciência. A consciência é ela que determina todo o norte da vida de cada um de nós. E aí ele diz mais: todas as vezes que dela se afastar, ou seja, não é me afastar de Deus, é me afastar daquilo que eu entendo por Deus. Esse Deus que habita dentro de mim, de você, dentro de qualquer um. Não é um Deus entronado, que comanda, que manda, que pune, antropomorfo. É um Deus que se expressa por amor. Então, todas as vezes que eu me afasto de Deus, eu me afasto do amor, consequentemente eu me afasto do bem. E aí as consequências não vão ser as melhores, porque eu vou criar uma ação cuja reação será de acordo com aquilo que eu criei. Por exemplo, se eu tenho pretensão para o mal, consequentemente eu estarei sempre lidando ou transitando no caminho do mal. Mas isso é uma escolha de cada um. Eu falo disso, mostro isso, quando o ser, no seu processo reencarnatório, ele já tem definido coisas como sentimento, como as suas emoções. Diferente, como nós vamos falar, das nossas crianças. Elas precisam de uma orientação onde há uma predominância muito maior da heteronomia, ou seja, da informação de fora para dentro do que de dentro para fora. Por quê? Porque todo o processo ainda está em fase de início e de transformação. Mas veja bem, quando você fala do bem e do mal, eu tenho uma maneira bem prática de definir. O bem é quando a gente quer para a gente e para todos. E o mal é quando a gente quer o bem só para a gente. Ou seja, o mal ele é egoísta e orgulhoso, ele é pretensioso, ele é individualista. Ou seja, ele nunca pensa no outro, ele pensa só em si. Consequentemente, isso não faz parte do projeto de uma vida que temos que viver em coletividade.
Eu digo sempre que nós temos de mais igual entre nós é a nossa diferença. E por que a diferença? Porque a gente precisa trabalhar. E daí Jesus ter dito que veio o mal, mas que não seja você aquele que pratica o mal. E ele vai mais além. Se essa mão te serve de escândalo, é melhor que tire e jogue fora. Porque se você não tem força para dominar os seus impulsos, é melhor que você não tente. É melhor que você não siga. Entendeu? Isso é fundamental para isso, para todo esse projeto que a gente está estruturando aqui na Terra. Porque as pessoas muitas vezes... Mas o mundo está muito melhor. O mundo já foi muito mais difícil. Lógico que foi. Agora, o que está acontecendo é que nós temos hoje um sistema de informação instantâneo, online. Tudo o que acontece no mundo se sabe na mesma hora. Temos uma cultura ainda muito pobre em termos de informação, porque você sabe que esse celular que nós utilizamos, segundo pesquisa, mais de 80% ele é utilizado para fins que não são os melhores. É para a vaidade, é para o tráfico, é para a ganância, é para a prostituição. Então, o que eu estou fazendo dos meios que eu tenho como processo de sobrevivência? Quer dizer, o meio, na realidade, ele é amoral, né? Não existe moral no meio, o meio está lá. Pode ser utilizado para o bem ou para o mal. As pessoas estão utilizando para o mal. Porque as pessoas dizem assim, mas a educação do passado, gente, a educação do passado, ela era repressora, porque o patriarcado era um domínio cuja função era toda dirigida para aquele que conduzia tudo. O pai, ele era dono, ele era protetor, ele comandava. Então, nós tínhamos uma juventude totalmente oprimida. Os jovens, eles não tinham poder sequer de discutir, de debater. Eles não podiam jamais convergir de qualquer coisa que fugisse da ordem, da disciplina daquele provedor que era o patriarca. O mundo foi mudando, os pensamentos são livres. Nós temos uma juventude que hoje não pensa como pensava antigamente. Com certeza. Você vê que nós temos jovens brilhantes, crianças aí com potenciais de conhecimento fantásticos. Não podemos olhar só para o lado trágico. Esses fatos, eles acontecem porque é natural para o processo da evolução. Aí você falando, eu estou vendo aqui, a questão de 728 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, é da lei natural a destruição? Olha que pergunta. Ou seja, as coisas acontecem nesse sentido, isso é natural, o que eles respondem, os Espíritos respondem. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha que coisa interessante. O universo, ele é cíclico. A todo instante as transformações estão ocorrendo. Por isso que Jesus falou de forma tão veemente, que matemos o homem velho para nascer o homem novo. Ou seja, é preciso que você mate. Existe uma revolução para que todas as pessoas aprendam. Porque a gente muitas vezes assim, não, mas eu tenho que esquecer o passado. O passado não pode ser esquecido. O passado, ele é um arquivo vivo de todos nós. O mal, ele sendo praticado, ele permanece no coração e na consciência de quem o praticou. E como é que eu posso me libertar do mal? Mais uma vez, utilizando as palavras do Mestre, que só o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, se eu quero retificar o mal, eu pratico o bem. Porque uma força maior vai sempre se anular a sua menor. Então, quando a gente fala do bem e do mal, a partir do instante que eu começar a trilhar o caminho do bem, eu me afasto do caminho do mal. Porque na realidade o mal não existe como realidade. Exato. Deus não criou o mal, lógico. Mas o que é, como você bem falou, é a ausência. Quando eu deixo de estar de um lado, eu consequentemente vou estar do outro. Uma das coisas que eu vi ao comentário, que eu achei muito próprio, muito interessante, é que como o mal ele é contagiante, o bem também é contagiante. Então, o que é que nós estamos fazendo ultimamente? Nós estamos incentivando e motivando diariamente em nossas cabeças o que a gente chama de memória ou amnésia causal, que a gente repetir certos padrões de comportamento diários, que são padrões de comportamento deletérios, que são padrões de comportamento que levam a um pensamento pessimista e a um pensamento do mal. É todos os dias acordar pela manhã, não sei se você concorda comigo, e ligar. A primeira coisa que a gente faz é ligar em noticiários péssimos, onde existem assassinatos, onde existem discussões estéreis, onde existem problemas de todas as ordens.
As pessoas, quando se detêm para parar em alguma atenção sobre alguma coisa, é sempre em acidentes, é sempre em crime de mortes, é sempre... Então, quer dizer, as pessoas estão muito conectadas no terror, na violência, nas coisas ruins, ao invés de estarem conectadas em coisas boas, como, por exemplo, um programa como esse nosso, que é um programa que instrui, que está tentando fazer a diferença, que é exatamente passar as palavras certas às pessoas. Você concorda comigo que as pessoas... que tanto o mal é contagioso, quanto o bem é contagioso também? Olha, Wagner, você veja o seguinte... 3 dias que os noticiários desse país não falam de outra coisa a não ser da tragédia e dando ênfase ao ódio. Porque registrar um fato, seja ele de que ordem for, é necessário, é sim. Por quê? Porque a gente tem que tomar conhecimento das coisas. Agora, reviver, rememorar, insistir em coisas que não constroem, porque aconteceu, gente, não tem mais o que fazer. É como o Chico diz, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar. Então, quando eles repetem isso, eles vão estimular consciências que estão com predisposição, porque o que eles querem é notoriedade, é mídia. Então, o que a gente vê hoje na sociedade é uma vitrine de vaidades fúteis, coisas que não têm o menor sentido. As pessoas tirando retrato de prato de comidas em restaurantes de luxo, quando a gente vive num país que tem gente que passa fome e as pessoas não estão vendo isso. Eu não sou contra você trocar imagens, informações com pessoas íntimas, tudo bem, mas você não pode globalizar uma coisa que não serve para fazer o processo evolutivo alavancar da forma que precisa ser. Quer dizer, fazer o bem, né? Deixando coisa que dê exemplo. Você veja o seguinte, nós temos programas de televisão fantásticos, programas instrutivos, programas que trazem muitas informações, mas ninguém assiste porque não dá audiência. O que dá audiência é o trágico, é aquilo que mexe com o sentimento, quando se constitui aquela figura do pobrezinho. Nós não somos isso, gente. A gente não veio aqui para mendigar, nós viemos aqui, cada um, para promover uma construção dentro de si, que é o seu processo evolutivo. Por isso que eu digo, o fundamento da nossa vida aqui não é o que as pessoas estão pensando. Nós estamos aqui porque precisamos nos assenhorarmos de nós. Ou seja, todo mundo tem uma proposta que é sua. À medida que você crescer interiormente, o mundo vai agradecer e crescer também. Porque eu não posso dar o que eu não tenho, não é verdade? Se eu sou uma pessoa que eu carrego pensamentos negativos, conflitos, dúvidas, incertezas, eu estou passando tudo isso para aqueles com quem eu convivo, direta ou indiretamente, não é verdade? Ou seja, uma coisa muito interessante, nos remete também à educação e à instrução, tá? As pessoas confundem muito essas duas etapas da nossa vida. Uma é todos os costumes, as coisas que nós herdamos do nosso passado reencarnatório, das diversas vidas que nós vivemos e que, portanto, nós trazemos todas essas impressões na encarnação atual. Então, nós recebemos todas as informações e aí, quando estamos aqui encarnados, trazemos todas essas impressões e todas essas manias, esses vícios, essas formas de agir. E quando reencarnamos, recebemos a bênção do esquecimento, e nessa bênção do esquecimento deixamos no passado certos crimes, certas coisas, certos problemas seríssimos que nos aconteceu. É quando entra o papel dos nossos pais para nos orientar, nos formar e nos instruir no processo de seguir uma vida nova e reformular aquilo que nós fizemos errado em encarnações passadas. Esse foi o papel dado como educadores de almas, que é o que os pais são. Então, você avaliaria que os pais hoje em dia estão falhando nesse papel de educadores de almas e que estão delegando muito à escola a questão da educação e da instrução ao mesmo tempo? Não tenha dúvida, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, Wagner, vamos analisar as coisas dentro dos seus casos, das suas consequências. Eu costumo sempre dizer,
Nós não somos desse mundo. O próprio Jesus nos disse, vós não sois, eu não sou desse mundo. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. O que foi que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que o mundo que ele veio trazer, do qual ele faz parte, não é uma galáxia no hemisfério do espaço, não é um outro mundo, é o mundo interior. Vocês estão brigando, lutando e buscando coisas que estão exatamente fora daquilo que é verdade. Por isso que ele diz, a verdade vai libertar vocês. Mas qual é essa verdade? A verdade não é a que se contrapõe à mentira. A verdade é o conhecimento de si mesmo. Por isso que naquele livro de Richard Beck, Fernão Capelo Gaivota, ele disse com muita propriedade, o paraíso não é o lugar, não é o tempo. O paraíso é a perfeição. A perfeição é quando você atinge o mais alto índice do conhecimento de si mesmo. Porque o que a gente observa, e que tem sido motivo de grandes problemas na sociedade nossa, é a competição. Eu reforço muito a ideia de que você não está aqui para ser melhor. Nós não somos melhores do que o outro, nem do que ninguém. Nós estamos aqui para sermos bons. O ser bom é ser para você e ser para todos. Por isso que as pessoas falam do amor. O que é o amor? O amor não é um sentimento. O amor incondicional. O que seria o amor incondicional? É você amar uma pessoa da maneira como ela é, com defeito, sem defeito, pecando ou não. Mas você veja que até as próprias religiões distorceram o amor incondicional. Se você não amar a Deus, não amar a Jesus, você não está salvo. Isso não existe, gente. Entendeu? Ainda está muito longe do que seja esse amor. O amor incondicional não se refere a nada nem a ninguém, porque é o amor da própria criação. Aquilo que Deus criou e mantém como criação, jamais será julgado. Porque, você será julgado por Deus. Se Deus julgasse, ele poderia condenar. Por isso que ele disse, aonde é que está a lei de Deus? Na consciência. A consciência de cada um. Para que você não esteja a cada momento e a cada instante dentro dos tempos religiosos, buscando a salvação que não existe, porque nós estamos aqui condenados. Um estudante que está numa escola bendita como a terra, é porque alguém acredita nele. Então, nós seremos pecadores condenados. Nós estamos vivendo experiências e realizando provas. Isso pode dar certo, pode não dar. Quando um fato ou uma experiência dessa não dá certo, a gente tem que tentar de novo, e de novo, e de novo, até que um dia, de forma exaustiva, a gente vença todos esses intercursos que essas experiências nos convidaram a sermos o que nós somos, e partimos daqui para não mais voltar. Porque o que é que uma escola quer do seu aluno? Que ele vai embora. Que ele se forme. Que ele se forme. Agora, que ele vai embora levando o seu certificado de conclusão para não ter mais que voltar. De forma autêntica. Quando o Espírito reencarna, ele vem trazendo muito mais consigo rotas a seguir e retificar do que virtudes a desenvolver. Claro que ele tem seu lado virtual, mas é preciso a gente entender que se esse mundo não está fazendo voltar, é porque alguma coisa a gente deixou aqui. Por isso que eu digo, nós estamos aqui muito mais como devedor do que como cobrador. Isso é muito importante. Veja, uma das coisas mais interessantes que se pergunta em relação a esse caso é: os espíritos superiores, eles já sabiam que uma tragédia dessa poderia acontecer? Isso é uma das perguntas que se faz. Eu vou completar aqui com uma estatística que eu peguei, uma estatística muito interessante, em que em 37 casos estudados nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é o concurso nesse caso de violência, quem mais estuda essas violências, e lá existe muito isso. 81% dos jovens já sabiam que ia acontecer o caso, quer dizer, 81% das pessoas já sabiam, pelo menos uma pessoa já sabia que ia acontecer o caso e não comunicou. 59%, pelo menos duas pessoas já sabiam que ia acontecer. E apenas uma pessoa comunicou nesses 37 casos que ia acontecer o processo. Então, veja, se as pessoas na Terra já sabiam que ia acontecer em 86%, você avalia os espíritos. Primeiro, avaliando a questão dos dois jovens
em relação aos seus mentores espirituais, aos seus anjos da guarda, né? Que as pessoas chamam de anjos da guarda. Lógico, quando eles começaram a ter as ideias, naturalmente os mentores espirituais dele começaram a tentar demovê-los da ideia de fazer aquele negócio. Então, lógico que já existia um conhecimento prévio, não sei se eu estou certo nisso, um conhecimento prévio da espiritualidade de que aquilo ali poderia desaguar naquilo. Lógico que ninguém tinha certeza de que eles iam realmente praticar aquilo, nem na espiritualidade, mas com uma probabilidade muito grande de que aquilo ia acontecer realmente. O que é que você acha disso? Veja bem, a gente, no estudo da física quântica, a gente vê que o homem, ao mergulhar no interior, na parte mais íntima, que ele chamou de microcosmo, ele encontrou todo um mundo de possibilidades, infinitas possibilidades. O que são possibilidades? São sonhos que podem ser realidades. Mas para que cada sonho, para que cada coisa que você retire desse microcosmos e traga para o macrocosmo, para esse mundo que nós vivemos como realidade, é necessário que você empreenda uma força. É o que eles chamam de salto quântico ou colapsar uma função de onda, como eles dizem. Ou seja, tudo está ligado a uma onda. A onda, ela não tem um lugar definido. A onda ela está espalhada em todo o cosmos, em todo o universo. No momento em que o homem, como observador, ele olha para essa onda e ele transforma ela em realidade, dependendo da forma como ele olha e da energia que ele emita para que isso se transforme. Por isso que chama-se de um salto de qualidade ou salto quântico. Então, tudo que você imaginar, o universo está imaginando com você. Então, se você passar o dia todinho maquinando pensamentos do mal, o universo vai te fornecer todo o material desse mal, porque ele não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Se é um mundo de possibilidades, as possibilidades são as mais diversas: o bem e o mal, o amor e o ódio, entendeu? Então, isso tudo está na natureza do universo, cabe ao homem escolher. Então, o que acontece? Quando ele começa a maquinar uma coisa tão trágica e tão desumana como isso, é porque ele tem matrizes, tem sementes no seu inconsciente de passados que não foram os mais recomendáveis. Ele não se libertou ainda dessas matrizes, consequentemente, muitas vezes por uma fraqueza mental, por um desvio moral, ou falta até de uma orientação. Aí entra o papel do orientador como família, como pai. É quando a gente diz, ninguém educa, a gente instrui. A educação é nata, porque a transformação é de dentro. Você pode passar o dia todinho e a vida toda ensinando uma criança, se ela não tiver um fator que possa captar aquilo que você está ensinando, mesmo que seja por repetição, ela não vai assimilar. Por que é que alguns têm determinadas tendências, vocações ou outras? Porque ele traz na sua natureza espiritual, no seu ser mais íntimo, tudo isso. E, consequentemente, quando ele reencarna, que muitos torcem a cara para a reencarnação, só ela é que pode explicar esses fatos, porque aqui um pai que nutre o filho com tudo de bom, um bom orientador, uma boa família, e muitas vezes ele não alcança. Por quê? É aquilo que eu disse, uma força maior, ela se sobrepõe sobre uma força menor. O mal domina com maior predominância do que o bem. E aí o que acontece? Muitas vezes falta paciência, falta compreensão, e aí começam a surgir os conflitos, que são exatamente aqueles que vão piorar mais a situação. Você imagine, vamos supor, uma criança, como eu comentei. A criança, ela é agredida, ela é oprimida, ela é castigada, ela é punida pelos pais. Quem são os pais? As pessoas que ela mais ama. Que mais confia. Que mais confia, com quem ela mais convive. O que é que ela vai talvez assimilar se ela não tiver uma força interior para mais tarde modificar esse clima? Dizer, olha, se as pessoas que me amam me punem, me castigam, é porque eu não presto. Então qualquer um pode me castigar. E outra coisa, começa a criar uma certa aresta e vai começar a conflitar. Ou seja, ele fez isso, ele me agrediu, ele bateu porque eu não pude revidar, mas agora eu posso. Aí começam a surgir o que a gente nunca espera, mas surge, que são atos muitas vezes dessa natureza. Ou seja, esses jovens eles não tomaram como iniciativa naquele momento. Intempestiva. Você veja que eles maquinaram porque eles tinham aquilo dentro dele.
Então, eles reencarnaram, como todos reencarnam, com isso pendente na vida dele, mas eles não tiveram força. Fracassaram novamente. E acontece demais. É onde eu digo, virtudes e defeitos são duas correntes que precisam ser trabalhadas. A gente está aqui para melhorar naquilo que a gente já é bom, mas principalmente para retificar aquilo que a gente ainda não é bom. Não é bom. Não é bom. Então, é preciso, nesse momento, uma força. E essa força é exatamente quando, no recomeço de uma nova proposta, ele começa tudo de novo, e aí passa-se uma cortina de todas as experiências passadas, para que o passado não possa interceder no presente, e ele começa construindo uma nova história. Mas essa nova história, ela não está desconecta da história anterior. Com certeza. Porque Vaguinho, se você, no processo evolutivo, se você parar aqui agora, daqui 1 milhão de anos, você tem que voltar para resolver agora. Daqui que você Exatamente. A vida moral, a evolução espiritual, ela não retroage, mas ela só avança com méritos. Não peça porque você não tem. É aquilo que eu sempre digo. O professor, por mais que ele goste do aluno, ele não pode fazer a prova por ele. Exatamente. Esse seria uma injustiça. Por mais que você ame seu filho, você não é ele. Você sabe que você tem que dar a ele a liberdade. Porque você vai lançá-lo no mundo onde o que ele mais precisa é de liberdade. Senão ele passa a ser uma criança dependente, oprimida, retraída, cerceada, como muitos fazem. Ah, meu filho, ele é maravilhoso. Sim, atendendo aos seus anseios. Quantos pais jogam nos seus filhos seus sonhos? Ah, meu filho tem que ser médico. Como se ele tivesse que cumprir o sonho que ele não conseguiu. Frustrações. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque eu não posso colocar você como projeto do meu sonho. Eu digo sempre, Wagner, eu nunca sei como estou na vida de ninguém, principalmente dos meus filhos. Eu sei como eles estão na minha vida. Mas é uma loucura a gente querer entrar num território, num caminho, ou num lugar onde não cabe a gente como ser. Então, qual é a nossa função? Qual é a função dos pais? Eu digo sempre, a criança, nos seus primeiros anos de idade, ela é totalmente acessível à orientação. Mas eu digo sempre, como disse o próprio Jesus, repetindo, só o amor constrói. Então não tem outra maneira de se educar senão usando o amor. Aí vamos falar também um pouco da mudança da família. Nós vivemos num mundo onde o capitalismo é dominante, onde o poder mais ainda, e consequentemente a vaidade, o consumismo, tudo isso toma uma proporção muito grande. Então a mãe que era cuidadora do filho, ela não pode mais ficar em casa como ela ficava, ela hoje tem que participar da renda familiar. Os pais passaram a trabalhar mais, o mundo está numa velocidade maior e tem se faltado pouco tempo, tem sobrado pouco tempo para cuidar dos nossos filhos. E consequentemente eles ficam à deriva. É o que eu digo, é o que eu costumo dizer, Wagner. O lugar mais seguro de um barco é no porto, mas ele não foi feito para viver no porto. O porto é o lugar onde ele se abastece para ir buscar no mar, mesmo em meio à tempestade, as experiências do próprio mar. Para isso ele foi construído. Os nossos filhos, eles têm que ser lançados no mundo para viver as experiências do mundo. E o que é que vai fazer com que ele consiga superar as dificuldades, as lutas? É a força interior que ele vai estruturar dentro dele, mas isso é tudo dele. Você vai ser apenas o artífice que vai auxiliar e dar a ele o suporte necessário para que ele possa manter-se naquilo que ele programou como vida. Porque eu digo também, Vaguinho, nós vivemos uma sociedade muito crítica, tudo é crítica. E aí você diz assim, bem, o que foi que Jesus mais pregou aqui? Ele nunca viu um persona. Jesus nunca viu eu, você. Ele viu o Espírito que estava por trás de mim ou de você. As mães, elas são super protetoras, e com razão, porque há entre ela e aquele filho uma identidade e uma união que é a mais uma conexão, a mais perfeita que há. Mas é preciso a gente entender que os nossos jovens, eles são livres, e a gente tem que dar a eles uma estrutura para que eles possam saber usar essa liberdade. Eu vou dar um exemplo aqui, Valor. Veja, eu olho com muita franqueza. Eu fui professor durante muitos anos e vejo que o ensino
progrediu, evoluiu muita coisa. Nós temos hoje uma série de argumentos que auxiliam muito o processo do ensino, mas a pedagogia é a mesma. E principalmente a escola pública, totalmente desaparelhada, professores insatisfeitos, mal pagos, muitas vezes não tem a noção nenhuma. Consequentemente, como é que eu posso dar o que eu não tenho? Então, isso já provoca uma sensação de desmotivação. Então, a gente tem que ter uma escola mais motivadora. O jovem hoje não se contenta com qualquer coisa, com pouca coisa, porque o mundo expandiu todas as suas áreas de conhecimento. Eles não são mais como nós éramos, limitados apenas aquilo e aquilo. Ou seja, a gente vivia dentro de um sistema muito mais fechado, tudo é muito mais aberto. E é preciso que haja motivação, estímulo, que eles tenham uma autonomia, porque o outro problema muito sério é que os jovens, eles não estão sabendo lidar com as suas próprias coisas. Eles não têm autonomia. Eles vivem à mercê do que alguém faça por eles. Então estão se constituindo em seres muitas vezes incapazes, se achando incapazes quando eles são capazes. E tudo isso precisa ser revisto. Eu não conheço nenhuma nação, nenhum país, nenhum lugar que cresça se não investir na educação, principalmente na educação de base. Então os nossos pequenos, eles estão à mercê da orientação dos seus pais. A escola não tem responsabilidade tanto quanto tem a família. Uma família desestruturada, uma família sem um comando, sem uma organização de pensamento, consequentemente reflete de forma muito negativa para aquela criança que se espelha naqueles com quem ela convive, principalmente através do exemplo, né? Porque a palavra, como eu sempre digo, ela se perde no ar, mas o exemplo não, ele marca. E nossas crianças são observadoras, elas observam tudo, elas não deixam passar. Não são mais crianças tolas que qualquer coisa convence, não, elas precisam ser trabalhadas, precisam ser motivadas, respeitadas. É muito importante você entender o universo da criança. O adulto quer que a criança entenda o seu universo. Você tem que fazer o papai manda? Não. É exatamente o contrário. Tem que existir o que a gente chama uma sinergia. Você tem que estar no mundo dele e ele aos pouquinhos entrar no seu. No dele, pela sua pureza. E por tudo que ele precisa aprender para se engrandecer interiormente. E pelo seu lado veio o aspecto do exemplo. Eu sou um exemplo. Porque ele muitas vezes assim, olha, não minta, eles mentem. Não faça mal, eles fazem mal. Você quer um exemplo bem interessante? O pai diz, a criança chega em casa, aí diz que apanhou do coleguinha. A criança com 2 anos. Se você apanhar, você tem que bater. Porque se você não bater, quem bate sou eu. Sempre foi o conselho, né? Eu não criei filho meu para apanhar. Aí o que é que acontece? Um dia esse filho cresce. E quando ele bater nesse filho e ele agredir ele não está seguindo a orientação que ele tem. Pois é, exatamente a orientação que ele tem. Você sabe da história de Sócrates? Sócrates, ele começou pregando uma filosofia de reforma da sociedade, principalmente da família, porque o patriarcado dominava. Na Grécia, naquela época, todas as famílias viviam da cultura e da agricultura. Então os filhos eram os sucessores dos pais. Eles não tinham liberdade para nada. Tudo era determinado e escolhido pelo tutor, pelo chefe, pelo pai que comandava. E aí Sócrates começou convidando os jovens na praça pública para ensinar a eles uma nova forma de sociedade, o que levou ele a ser condenado. E quando, segundo narra-nos, um dia um desses jovens chegou em casa e o pai disse: onde é que você estava? Estava na praça com aquele louco, ouvindo as loucuras dele, deixando de fazer os seus afazeres, as coisas que fazem parte da nossa vida. E o pai se irritou e bateu no rosto do filho. E aí o filho levantou e disse: eu estou aprendendo com aquele louco a não fazer com o meu filho o que o senhor está fazendo comigo. Ou seja, é uma reforma íntima que tem que ser promovida. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa parar, repensar e não fazer o que estão fazendo. Eu vejo pessoas aqui que não entendem de nada. Eu não entendo, você não entende. Mas pessoas que se metem a dar opinião e formular ideias que não têm o menor sentido. Coloca o problema na... Gente, o problema é muito mais geral. Isso é um sistema como um todo. Era isso que eu ia falar. Esse nem aquele não. Cada um os
os erros vão sempre existir. Eu digo, quem está num caminho como esse nosso, é para retificar os erros. Entendeu? Mas é preciso a gente entender que todos nós devemos assumir em conjunto essa nova proposta. Não tem que estar condenando presidente, governador, professor. Não, gente, isso é o acaso. Exatamente. O acaso que faz parte de uma causa e de uma estrutura. Que eu exatamente tocar nesse assunto. A gente tem falado tanto em mecânica quântica, em física quântica, e estava falando sobre essa questão de se os espíritos sabiam, de se os espíritos que foram envolvidos na morte, a morte deles, se já estavam planejados, se existia se existe um bem envolvido nessa coisa que aconteceu. E eu vi um comentário também muito apropriado de que o bem, Deus muitas vezes permite que as coisas aconteçam, que foi o que você terminou de dizer, para que as coisas se ajustem, né? Então uma questão como essa é tão importante para que a sociedade veja o quão doente ela está, o quão necessitada de correções e de orientações ela está precisando, né, que ela está precisando passar. E a visão do que eu percebi em relação a isso, em questão dos espíritos, se sabiam, se não sabiam, se estavam envolvidos, bom, isso não importa. Eu acho que o interessante saber de tudo isso é que ninguém está em algum canto por acaso. A gente sabe disso, existe toda uma estrutura, o universo não trabalha por acaso, as pessoas não se colocam nos locais por acaso, e existe toda uma prova, uma expiação e uma estruturação, que é isso que o Espiritismo vem nos trazer e tal. Mas não é esse o problema. Eu acho que o que da questão aí está exatamente nessa reeducação nossa, nesse reposicionamento nosso em relação à vida, em relação à sociedade e no que nós estamos construindo para o futuro, para esse mundo de regeneração, para esse novo mundo que vem aí. Você tem uma ideia, no início do século passado, a Europa estava vivendo um momento de opulência, de evolução, mas o quê? Apenas para uma elite. O ensino, a escola era uma prerrogativa apenas da sociedade mais opulenta, dos ricos. Então a injustiça imperava, os maiores se sobrepondo aos menores. Aquela pirâmide que a gente tanto ouve falar, né? Que a base é formada pela pobreza e no pico, no cimo fica o poder. Os opulentos. Então vem uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Segundo os espíritos dizem, foi exatamente para se fazer uma revisão, uma arrumação em todo o processo que estava acontecendo. Quer dizer, nada acontece. Então, quando numa guerra, ele mostrou que não existia tanta diferença como eles achavam que existia. Entre pobres e ricos. A bomba que eles lançavam tanto destruía a casa do pobre como a do rico. O pão que faltava para um, o pessoal faltava para o outro. E aí houve uma necessidade de uma união de pensamento. Veja que é preciso uma coisa tão trágica como uma guerra para que a humanidade desperte. Por quê? Porque matar e morrer para a espiritualidade, isso não tem a menor importância, porque nós não morremos. O que acontece é uma transferência de uma realidade para outra. Então eu estou aqui com você, daqui a pouco a gente vai estar em outro lugar, com outras experiências. É como eu digo, fecha-se esse palco, a cortina baixa, se abre no outro, e assim a gente vai cumprindo com o processo da evolução, assumindo as personalidades que são necessárias para que no final a gente conclua todo esse processo evolutivo. Porque no final de tudo isso, tudo vai dar certo. Por quê? Porque quem confia, como Deus confia em nós, se Ele nos colocou aqui, porque existe um propósito. Não é um acaso, porque Deus é causa. Não é uma coisa sem inteligência, porque Deus é inteligência. Não é uma coisa que Deus não esteja sabendo, porque Ele é onipresente. Ou melhor, onisciente. Não é algo que a gente esteja distante, porque Ele é onipresente. Porque Ele é justo e Ele é bom. Exatamente. Então eu estou dentro de um projeto que tudo converge para o bem. E por que é que eu não estou entendendo? Porque eu ainda não encontrei conhecimento necessário para alcançar as lições que estão sendo ensinadas. Por quê? Porque me falta motivação, talvez me falte uma orientação e uma série de fatores que precisam ser vistos. E aí é onde entra o papel do orientador.
como educador, como um dos que se consideram. A escola, que faz o papel de complementar, que é bom que se abra um parênteses muito grande, porque as escolas, elas estão preparadas para formar androides, porque toda escola robôs, né? tem uma estrutura unicamente para a competição. Você Infelizmente. vê que os colégios, eles hoje competem um com o outro como se fossem empresas, onde para eles o importante é a aprovação. A aprovação no vestibular, no concurso é muito importante, mas lembre-se que é uma competição. Uma competição. Eu acho engraçado, certa vez eu passei de frente a uma faculdade, estava uma mãe com texto, rezando para a filha dela passar no vestibular. Eu digo, o que é que Deus vai fazer com a filha da outra que não conseguiu passar, porque é uma competição. Pois é. Quer dizer, há uma certa vaidade e uma corrida em busca do sucesso. Você tem que ser isso. Veja que hoje se escolhe a profissão muito mais por interesse financeiro do que propriamente por vocação. Quantos jovens estão dentro das universidades frustrados, fazendo um curso que eles não querem. Entendeu? Muitas vezes, eu conheço muitos assim, olha, é porque eu não quero decepcionar meu pai, eu não quero e está ali, engolindo uma coisa que não tem o menor sentido, mas o programa é esse. Então, como eu estava dizendo, seja bonzinho, que eu sou bonzinho com você. A gente não vem aqui para ser bonzinho para ninguém, a gente vem aqui para construir dentro da gente a bondade interior. Eu não tenho que servir como modelo para nada nem para ninguém. O mundo tem uma diversidade imensurável de povos, de raças, de pensamento. Porque eu me arvoro do direito de me achar mais feliz do que aquele que tem uma condição inferior financeira ou econômica. Será que eu sou mais feliz do que ele? Será que o poder me dá a certeza de que eu sou realmente poderoso? Será que a riqueza me dá a condição e a certeza de que realmente eu sou rico? Porque é que tantos ricos estão aí vivendo, né, os seus conflitos, as suas dores? Porque a riqueza é maravilhosa, mas ela nunca pode ser mais do que o homem. O homem trabalha para construir. Os grandes empresários, os grandes profissionais, essas pessoas dão uma contribuição enorme para o mundo. Quando se gera um emprego, se apoia uma família. Porque dá ao pai de família uma condição de vida decente para que ele possa se sentir útil, ganhando pouco, e muitas vezes ele ganha, mas nutrindo a sua família de forma decente e fazendo deste filho, esse espírito reencarnante, um ser que veio ao mundo para cumprir com sua missão. Porque no final, as contas vão ter que ser fechadas. Perfeito. E as pendências vão ser cobradas. Porque o que eu não fizer hoje pelo meu filho, que me escolheu para ser um orientador, amanhã eu não vou me preocupar com ele, mas eu me preocupo com minha consciência. Eu podia ter feito, eu não fiz. Porque muitos pais hoje condenam seus filhos, lamentam, mas eles não olharam para trás e viram as faltas que eles cometeram. E muitas vezes, achando que deram o que deram, não estavam dando o que deveriam ter dado. Porque muitas vezes os pais querem muito mais se livrar dos filhos do que educá-los. Eu vou lhe dar isso para você não me aperrear mais, eu vou fazer isso para você não me preocupar mais, o que é que você precisa. Muitas vezes o conflito na família se instala, uma separação mal programada, porque ninguém é obrigado a viver com ninguém. Tudo que se constrói pode se destruir, mas que você saiba livrar dos processos aqueles que não são os condenados. Os filhos não têm que pagar pelos erros dos pais, nem os pais precisam ficar juntos só porque os filhos... Não, é preciso que cada um tenha a sua própria condição de ser, mas que haja respeito mútuo. Se eu não posso sair agora, eu espero mais um pouco. Se eu não posso te dar hoje, eu te darei amanhã. Mas eu prometo a você que eu estarei lutando para dar. Porque o que Deus quer da gente, Vaguinho, não é resultado. O resultado ele já sabe. Deus quer de todos nós é empenho. Você tem que se empenhar. O projeto é de cada um. É maravilhosa a vida quando a gente cumpre com aquilo que é da nossa responsabilidade. Eu fiz a minha parte. Se meu filho vai ser feliz, infeliz, isso não importa mais. Lógico que eu vou sentir, que eu vou lamentar, mas eu fiz o que eu podia. E eu digo sempre, Vaguinho, o que não é meu é da parte de Deus. E a gente não pode influenciar, né, Dejan? A gente vê muita gente infeliz em relação ao que não pode fazer pelo outro. Veja, você tenta até o ponto em que você, até o seu limite, né? A partir daquilo ali é com o outro, não tem como você fazer nada, absolutamente nada a mais. Uma coisa que as pessoas me perguntaram é se existe alguma coisa de boa
nesse episódio. Eu acho, e eu quero saber da tua opinião, que eu acho que sempre existe uma coisa de boa que resta de tudo que acontece no mundo, porque isso foi uma coisa que educou muito, né? Demonstrou muitas coisas do que nós temos de falho, do que nós temos de defeito, né, na nossa concepção de vida. Esses dois rapazes naturalmente foram instrumentos naturalmente do acaso, da estrutura, da vida, mas nos dá uma lição muito grande em termos sociais para que nós tenhamos uma correção de rota. Eu não sei se você pensa da mesma forma. Primeiro a gente tem que pensar naqueles que mais sofrem, que são os pais. Com certeza, naturalmente. Tanto das vítimas. Com certeza é uma dor muito grande. Com certeza. A gente não tem nem como comentar. Não, isso aí não tem. Pode medir o tamanho de uma dor que sofre uma mãe a perder seu filho de uma maneira tão sem sentido. Trágica. Não diria nem trágica, sem sentido. Um acidente, uma coisa que é mais trágica. Mas uma coisa sem sentido. Uma criança está ali na escola buscando o seu pensando que está segura. Os pais acreditando. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora de qualquer propósito, de qualquer lógica. É verdade. Então, primeiro vem essa parte. Mas o que eu posso dizer a essas mães e a esses pais, que por cima de tudo isso, ou acima de tudo isso, existe uma inteligência muito maior do que nós possamos. Que é Deus, né? Nós somos relativos, ele é absoluto. O absolutismo nos tem mostrado que é uma coisa que precisamos de muito conhecimento para ter uma ideia do que seja. Então, vamos confiar. Entendeu? Vamos trabalhar. É como eu digo, a tempestade, ela não só deixa a devastidão, ela deixa também a experiência da renovação, de você acreditar que você pode reconstruir, porque a vida é um processo de construção, mas é também de reconstrução, que a gente não pode ser tão imaturo a ponto de achar que a vida foi traçada por um determinismo que foi previamente. A vida é uma possibilidade. As possibilidades são trabalhadas, tudo pode acontecer e também pode não acontecer. Eu cito o exemplo, quando o espírito reencarna, ele vem com um projeto e vem com uma energia vital que vai vitalizar aquele corpo, que é a vestimenta provisória, para um determinado tempo. É como se você viesse fazer um curso de aperfeiçoamento de 1 ano ou 2 anos. Então, para cada um de nós tem um tempo aqui, como experiência. Como nós não somos daqui, ao terminar essa experiência nós vamos embora. Mas eu posso antecipar e posso prorrogar. Depende de como eu vou desenvolver os meus potenciais usando o tempo que eu tenho. Por exemplo, se você usa o seu tempo de estudo para brincadeiras, para outras coisas, faltou com a sua responsabilidade primordial, que era estudar. Isso não significa que você tenha que ser condenado. Não. Você vai embora e volta depois. Esses jovens, como espírito, talvez seja um espírito que estejam vivendo uma experiência, não sabemos, e que a necessidade obrigou eles a terem passado por isso. Com certeza tem uma causa por trás de tudo isso. Eles, os que erraram, vão reconhecer os seus erros e a eles será dada uma oportunidade para que amanhã eles possam ver o que fizeram e reconduzir sua vida com uma proposta diferenciada. Quando você vê muitas vezes, numa mesma família, pessoas tão diferentes, espíritos de natureza tão desigual, é exatamente isso. Porque a família é o laboratório do processo de transformação. Porque, por exemplo, eu brigo com você, me desentendo com você, mas eu vou para a minha casa, você vai para a sua. Mas se nós somos irmãos, somos marido, mulher, pai e filho, tem a obrigatoriedade do elo familiar. Deus coloca como proposta todos juntos numa mesma célula, porque ali existe matéria para ser estudada, conflitos para serem resolvidos. E muitas vezes uma pessoa que parece nos fazer tanto mal pode estar nos fazendo muito bem. Porque na realidade, se não pensarmos assim, a vida não teria sentido, seria tudo muito trágico. Por que é que eu eduquei meu filho? Por que é que eu cuidei tanto deste filho e ele hoje não me dá a resposta? Isso é egoísmo. Tem um fato que eu assisti recentemente uma matéria, que uma mãe com seu único filho, um jovem de 16 anos de idade, um sábado à noite disse à mãe que ia para a balada. Mãe, não vá não, meu filho. E ele disse, não, eu vou. E foi levando o seu celular. Não leva o celular na mão, mas eu posso precisar ligar para a senhora.
deixa eu levar o celular. E pegou o ônibus para ir para uma balada, como eles chamam. E no meio do percurso, um outro jovem assaltou ele. Ele não dando o celular, o outro jovem foi e matou ele. Ou seja, o único filho dela foi morto da maneira mais cruel que podemos pensar, por outro jovem. E no dia do velório, o repórter perguntou a ela o que ela estava achando, porque o outro jovem foi preso. Ela, como espírita, disse: olha, a minha dor eu sei, mas eu não queria estar no lugar da mãe cujo filho matou meu filho, porque meu filho foi para onde é o lugar dele, e essa mãe vai ficar aqui penando na porta de um presídio ou de uma instituição corretiva, dividindo uma coisa que não é dela, ou que ela acha que não é dela, que é ver o filho dela, ter tirado a vida do filho de outra mãe. Olha a maturidade. É uma maturidade muito grande. Agora, muito difícil. Quem é que diz? É muito difícil, muito difícil. Mas ela tinha essa natureza evolutiva que deu a ela essa forma de pensar. E é muito complexo. Por isso que eu digo, a gente não pode tanger só para um lado. É preciso que a gente abra um leque de possibilidades. Não tem que culpar a escola. O Estado está desmontado há muito tempo. A escola pública brasileira já está falida há muito tempo. Pois é, ninguém pode estar culpando ninguém. Nós não temos, mas vamos torcer, vamos lutar para que isso melhore, para que o Estado tome consciência disso, melhore a condição de trabalho desses professores, melhore as escolas, faça a escola. Você quer uma coisa? Quer que eu lhe diga uma coisa? Você quer ver esse mundo? No dia que a escola pública voltar a ser igual à escola particular, o Brasil é outro. Só precisamos disso. É o que eu digo até brincando. No dia que o estadual for igual ao diocesano, como ele era, concorrido, então o mundo está sofrendo a transformação que todos nós estamos esperando. Você acordar de manhã e dizer assim: eu não sei se eu matriculo meu filho numa escola particular ou numa escola pública, ou se eu levo meu filho doente para um hospital público ou para um hospital. Isso seria maravilhoso. Isso seria o nosso nirvana, né? Seria um sonho. Mas quem sabe nós vamos chegar aqui. Vamos. Eu sempre tenho esperança. Gente, nós estamos encerrando a nossa Hora do Chico com muita alegria. Mais uma tarde de muito esclarecimento aqui com o Dejan. Sempre aprendendo doutrina espírita, aprendendo através dos exemplos práticos, que eu acho que a melhor forma da gente aprender é trazendo para todos nós coisas do dia a dia, porque a gente fica entendendo como funciona a mecânica da vida, né? Como a vida funciona na sua essência, e trazendo espiritismo para explicar da forma mais pura possível, da forma mais direta possível e mais fundamentada nas obras de Kardec, de Allan Kardec, que foi essa figura fantástica que codificou a doutrina espírita, que não era santo, que não era anjo, que não era professor, era simplesmente o que a gente adora dizer, era um professor, era um colega nosso, um professor que apenas codificou uma doutrina e que nos trouxe uma revelação maravilhosa, que é a revelação do Cristo, e também uma ciência maravilhosa, que é a ciência ligada à ciência dos espíritos. E os espíritos vêm nos trazendo há já 162 anos, e que está sendo uma maravilha, e a nossa filosofia de vida é a filosofia da vida espírita, tá? Então um beijo no coração de vocês. Vamos passar a nossa comunicado da próxima semana, né? Nós temos no dia 23 e 24 o nosso seminário de ciência, magnetismo e espiritismo, que é o primeiro seminário, tá certo? O nosso primeiro seminário de vários, se Deus quiser, com o Jacomelo. Vai ser a maior autoridade. Pode falar, Dejan, fica à vontade. Jacomelo é uma das maiores, se não a maior autoridade do magnetismo, um homem que tem trabalhos em toda parte do Brasil e do mundo, que com certeza vai nos dar um presente maravilhoso. Mas lembrando, como nós estamos lembrando, que nós vamos fazer o evento aqui no Chico. Nós poderíamos fazer em outro lugar, mas vamos fazer aqui na nossa casa, porque nós trabalhamos com o magnetismo na segunda-feira, e os trabalhadores vão também participar desse jogo. Mas estamos convidando, nós só temos 620 vagas, que são o número de cadeiras que nós temos aqui. Exatamente. Quanto mais rápido você fizer a sua inscrição, melhor e mais seguro você fica. Porque com certeza, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter, já estamos sendo muito procurados, muita gente já comprou. Exatamente. Quer dizer, é de hoje a 8, viu, gente? Então só tem essa semana para comprar. Aonde comprar? Aqui no Chico Xavier, no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que fica aqui na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru.
ou depositando, como muitos estão depositando na minha conta. Pronto, porque então... aí deposita e manda o comprovante, ou guarda o comprovante para mim. Então veja bem, o meu WhatsApp telefone é 991226291. Repita. 81, que é o código 991226291. Para fazer o depósito da senha, do ingresso, que é o convite que dá a gente a condição de cobrir as despesas, custa R$60. Depositando no Bradesco, agência 3211, conta corrente 8213, dígito 9. Então, quem precisar, é só, se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem pelo meu WhatsApp. E não perca a oportunidade de participar desse curso sobre fantástico, vai ser fantástico. Sobre o magnetismo. A Jacomelo tem um trabalho fantástico sobre depressão, como tratar a depressão através do magnetismo. Maravilhoso. Muitos precisam compreender, e você é nosso convidado. E lembrando que hoje à noite, às 20 horas, eu estou aqui no Chico, ao vivo, pelo Facebook e também aqui no nosso auditório, proferindo a palestra que é o universo quântico e o universo quântico da consciência. Nós fizemos no sábado passado o universo quântico da alma, mas ficou essa segunda parte. Então será muito interessante, porque nós vamos falar de muita coisa. Já, viu, gente? Às 8 horas da noite. Sobre a consciência. Aqui fica um abraço e mais uma vez muito obrigado a vocês que vêm nos acompanhando, que com certeza é motivo de muito orgulho, de muita alegria, tanto minha como de Vaguinho, a manutenção desse A Hora do Chico, né? Com certeza. Gente, eu só vou passar para vocês, para a gente encerrar a nossa agenda aqui do Chico. Vamos lá. Na segunda-feira nós temos sempre o nosso hospital espiritual, começando às 6 horas da noite e indo até o atendimento, nós conseguimos atender a última pessoa. Na terça-feira nós temos o estudo do livro No Mundo Maior, o livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o nosso Sérgio Murilo. Na quarta-feira nós começamos o atendimento às 14 horas e vamos até a última pessoa ser atendida também com o Dejan. Às 14 horas também temos uma palestra. Às 15 nós temos o tratamento com magnetismo. Às 19 nós temos o nosso ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita comigo. Às 20 horas nós temos uma palestra, que nesse sábado próximo vai ser com Lucas, nessa quarta próxima vai ser com Lucas. Às 21 horas nós temos os passes magnéticos. Na quinta-feira nós temos um estudo às 20 horas com Renato Cabral do Livro dos Espíritos. Na sexta-feira o estudo do livro Ação e Reação. No sábado nós temos 8h30 meditação com Germânio. Às 15 horas nós temos a evangelização infanto-juvenil. Às 16 horas o violão fraterno. Às 17h30 a Hora do Chico. Hoje nós começamos mais cedo às 17 horas, mas é 17h30 porque nós terminamos o violão fraterno às 17 horas. Hoje nós começamos mais cedo porque eu estava meio gripadinho, parei a aula de violão um pouco antes. Mas nós vamos começar sempre às 17h30 e às 20 horas a palestra, que hoje é com o Dejan, tá certo? Como é o nome da palestra, o tema? O universo quântico da consciência. Da consciência, o universo quântico da consciência. Bom, pessoal, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado novamente pela atenção de todos. Como sempre, é uma alegria para a gente estar recebendo vocês. Nós tivemos várias pessoas assistindo o nosso Hora do Chico.